E o nosso convidado do MPE na TV de hoje é o promotor de justiça, o Dr. Paulo César dos Passos, que atua hoje como chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer ter o senhor aqui para falar de um assunto tão polêmico que é o poder investigatório do Ministério Público. O Ministério Público tem esse poder já, doutor? Na realidade, Valéria, nós temos hoje uma discussão severa no âmbito dos tribunais e que pende de uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal a respeito do poder de investigação do Ministério Público. Para nós, essa é uma discussão absolutamente estéril, porque se nós observarmos outros países, como a França, a Alemanha, a Espanha, na América do Sul, o Chile, o Paraguai e os outros países, é uma discussão superada, porque é evidente que o Ministério Público tem um poder de investigação. Por que o tem? Porque é o destinatário das investigações. Compete ao Ministério Público o oferecimento de ações penais públicas, como diz o artigo 129, inciso 1 da Constituição Federal, como dizem as leis, tanto a 8.625 de 93, que regulamenta a atuação dos Ministérios Públicos dos Estados, como a Lei Complementar 75, 93, que regula o Ministério Público da União. Então, todos os diplomas legais que temos, e especialmente a Constituição Federal, permitem concluir que o Ministério Público tem, sim, o poder de investigar, que decorre da sua própria gênese, da própria função do Ministério Público, ou melhor, da sua própria vocação constitucional. Mas isso, por enquanto, é só uma conclusão, ainda não é uma atuação, né, doutor? Na realidade, o Ministério Público já atua investigando. Inclusive, o Conselho Nacional do Ministério Público tem a resolução número 13, que disciplina como se dá a investigação no âmbito do Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal, através da segunda turma, em julgamentos do ano de 2010, reafirma esse poder de investigação do Ministério Público. No entanto, e isso é fato, pende acerca do poder de investigação do Ministério Público, uma decisão definitiva do Supremo, que acreditamos que deva ocorrer agora no ano de 2011. Doutora, a gente fala de Ministério Público não ter ainda esse poder de investigação, que é o que se pleiteia, né? Mas a gente, sempre que se fala de Ministério Público, quem está do lado de cá, o leigo, acha que sim, porque a gente enxerga o GAECO, por exemplo. O GAECO não faz parte do Ministério Público? Sem dúvida nenhuma, o GAECO faz parte do Ministério Público, é composto de promotores e promotora de justiça, sob a coordenação de um procurador de justiça, mas atua em conjunto com a Polícia Civil, atua em conjunto com a Polícia Militar. E, efetivamente, o Ministério Público atua investigando. Acontece o seguinte, que esse poder de investigação do Ministério Público, que na realidade já ocorre, porque o MP atua investigando em casos pontuais, ele ainda não foi definitivamente julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ainda que tenhamos inúmeros diplomas legais e que decorra da própria Constituição Federal essa vocação de investigação do Ministério Público, que já o faz, que repito, já o faz, nós temos que aguardar para que essa situação seja pacificada, uma posição definitiva do Supremo. Mas enquanto isso não ocorre, enquanto não há o julgamento, a sociedade não pode ficar sem a atuação da nossa instituição, do Ministério Público. Por isso que o Ministério Público do Mato Grosso do Sul e outros de outros estados, nós temos equipes especiais, grupos de atuação especiais que atuam nas investigações. Que é o nosso caso de fronteira aqui, que nós precisamos tanto desse trabalho, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. O estado de Mato Grosso do Sul, que faz fronteira seca, tanto com a Bolívia quanto com o Paraguai, ele necessita de uma investigação mais profunda, porque nós temos problemas graves de tráfico de droga, tráfico de armas, problemas de roubo de veículos que são transportados para os nossos países vizinhos, muitas vezes trocados por substâncias entorpecentes. Situações essas que implicam numa atuação firme do Ministério Público, que implicam, por vezes, em cooperação do nosso setor de investigação com setores de investigação de outros estados, por vezes até de outros países. Então, na realidade, essa investigação, esse poder de investigação,
se faz necessário para que a própria sociedade, destinatária da atuação do Ministério Público, razão da existência da nossa instituição, seja atendida de uma forma célere e eficaz. O senhor fala aí que dentro da América Latina, o único país que não tem esse poder é o Brasil. Na realidade, o único país onde se discute se o Ministério Público pode ou não investigar é o Brasil, porque a discussão hoje mundial é como vai ser feita a investigação. E fica conflitante aqui com o Paraguai, por exemplo, já que eles têm esse... Sem dúvida, fica conflitante com o Paraguai, fica conflitante na realidade, não só na América Latina, Valéria, mas no mundo. Quando nós temos congresso, como teremos agora no mês de março, em Fortaleza, onde haverá uma reunião dos promotores do mundo todo para discutir corrupção, nós acabamos ficando isolados, porque se discute, olha, como vamos investigar a forma do cometimento desse crime? Nós estaremos discutindo se o Ministério Público no Brasil pode ou não investigar. E somos objeto, por vezes, de perplexidade da comunidade jurídica internacional. E o senhor está falando da situação política, por exemplo, nós tivemos aí a Uragano, que já foi um exemplo disso, e que o Ministério Público esteve muito atuante, né? Num caso como esse, como é que fica a investigação? Fica, como o senhor acaba de me dizer, do GAECO junto ali com as polícias e as pessoas que têm esse poder ainda? Sem dúvida. O Ministério Público atua investigando, atua em conjunto com a polícia e com outros órgãos, mas o Ministério Público também faz as suas investigações. Nós temos um caso emblemático no nosso estado, de Mato Grosso do Sul, que é um caso de um ex-governador do nosso estado, que foi investigado pelo Ministério Público, foram apuradas pelo Ministério Público a prática de ilícitos penais, houve uma denúncia formal e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, por uma apertada maioria, através da seção criminal, entendeu que o Ministério Público não poderia investigar. E toda aquela investigação, inclusive com documentos, testemunhas, filmagens, foi tida como nula. Não há uma decisão definitiva dessa situação, porque pende de solução no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já que houve recurso. Mas essa é apenas uma situação que demonstra a dificuldade ainda no Brasil da questão do poder de investigação do Ministério Público. E que frustra, né, doutor? Frustra porque trabalho desenvolvido com muito esforço, com muita dificuldade, por vezes até com risco à própria integridade física de membros do Ministério Público, por uma questão, ao meu ver, absolutamente equivocada, por uma visão absolutamente equivocada, acaba todo esse trabalho sendo perdido. Bom, nós voltamos a falar um pouquinho mais, agora nós vamos para o intervalo rapidinho, mas é bem rápido, a gente já volta para conversar um pouco mais com o Dr. Paulo César dos Passos. Já voltamos.